Oi, pessoal. Oi, boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, já tem bastante gente entrando. Que Que bom. bom. Adorei quando você sugeriu da gente bater esse papo, porque depois eu fiquei pensando, realmente eu não tenho ideia de como Celeste começou, né, a conhecer Trek. Eu acho que vai ser legal para todo mundo, né? Aqui no Brasil é muito pouco conhecido, então eu acho que é importante a gente também saber como é que foi o teu primeiro passo, né, nesses contatos. Ok. Então, Para é, mim é um prazer contar um pouco aqui da história, de como chegamos até aqui. Ah, sim. não tem muito segredo, é trabalho duro, dedicação, estudo, mas vamos contar um pouco como foi esse caminho, então. Acho que é a Pergunta e... minha primeira vez como Fátima Bernardes aqui, né? Vamos tentar Ok. fazer. O povo quer saber. Vamos Ok, lá. ok. Tá valendo perguntarem também se quiserem saber alguma outra coisa que não estava no que você tinha pensado. Se der para responder, com prazer. Então vamos lá. A primeira pergunta, eu acho que é clássica, né? Quando criança, o que você pensava em ser, assim, como profissional, quando crescesse? Quando eu era criança, não sabia nem que existia psicologia, então não estava nas minhas opções de formação. Eu morava na Argentina, para quem não sabe, eu nasci na Argentina. E naquele período eu fiquei pensando assim, e era mais voltado a. Nos primeiros anos era para ser veterinária. E eu falava muito que Nossa, ia ser veterinária, que ia ser veterinária, até que um dia, porque eu amava meu cachorro na época. Daí um dia minha mãe disse: Você sabe que veterinário não é somente cuidar de cachorrinho e gatinho, que tem a ver também com atender vacas, tartarugas. Ah, não, mas eu não quero isso, eu falei. E, então, mas e tudo? E daí eu tirei veterinária da lista, mas eu não lembro de outra profissão que tenha estado no meu escopo de opções até a adolescência, que entrou a considerar a psicologia. então a psicologia foi de fato a sua primeira opção, consciente, Sim, digamos assim? sim. Foi. Eu acho que eu decidi ser psicóloga aos 15 anos. Confesso que quando eu terminei o ensino médio e era o dia de se inscrever, o momento de se inscrever na faculdade, uh, teve que acho que todo mundo tem aquela história de será que esse é o caminho correto? Será que esse é o lugar? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Tinha outras opções, ou tava, que de fato acho que estão muito vinculados com o que eu faço hoje, que uma era turismo ou marketing. Então, acaba sendo que eu faço um pouquinho disso tudo junto hoje também. Então, não deixei de lado as outras coisas que eu gosto de fazer. Sim, porque tá para nascer, eu acho que alguém que viaje mais do que Tá. Celeste. E, sem dúvida, eu acho que você é um exemplo de empresária que tem que pensar nessas questões todas ligadas a marketing. Mas conta pra gente, assim, você teve alguma influência de alguém, né, que te levou a escolher a psicologia? Ok. Eu fiz ensino médio com orientação em ciências sociais. Então, eu tinha psicologia como disciplina no ensino médio. O primeiro ano eu tive a sorte, eu tive 3 anos de psicologia no ensino médio. O primeiro ano a gente teve um livro muito legal, que o material do ano era, a professora não era muito legal, mas o livro eu estudava, eu achava fascinante aquilo que eu lia. No ano seguinte eu tive um professor que eu acho que foi o momento em que eu disse, puxa, é isso mesmo, eu adoro isso. Continuar a ler mais. Eu perguntei algumas coisas para ele. Inclusive, eu lembro que a gente tinha dado a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget. E eu perguntei algumas coisas e ele me disse: Você quer saber mais? Quero. Então, já no ensino médio, eu li o meu primeiro livro técnico de psicologia, que foi Seis Estudos de Psicologia de Piaget. E aí eu
tive certeza de que esse era o caminho. Eu comecei o Interessante. último ano, o terceiro ano do ensino médio com isso na cabeça, que o lugar era esse. Que bom, né? Que eu acho que você decidiu cedo. Acho que é bom para mim, para todo mundo que tá seguindo passos que você tomou. Bem diferente, né, da realidade que a gente Uhum, tem de estrutura aqui no ensino médio, aqui no Brasil. E dentro da psicologia, assim, hoje a gente sabe que você trabalha como psicóloga clínica, né? Tem o teu instituto, trabalha como professora, como palestrante, como certificadora, né, do uhum. instituto. Mas a tua intenção ao fazer faculdade, né, já Uhum. era trabalhar na área clínica? Sim, eu entrei com a cabeça colocada na clínica, na cabeça colocada especificamente na clínica infantil. Uhum. Uma coisa que eu tive, acho, o privilégio de fazer é que nos últimos anos da faculdade eu já comecei a participar de congressos internacionais. Como estudante, você sabe que tem benefícios interessantes, então comecei a aproveitar esses benefícios e eu já comecei a ver outras coisas que talvez na faculdade não teria tido opção de ver. E aí eu comecei a focar meu interesse em psicologia clínica infantil. De fato, a minha primeira especialização é na área infantil. Eu comecei atendendo crianças por vários anos, só que quem trabalha com crianças sabe que, tirando os problemas do desenvolvimento, a maioria dos problemas das crianças, se não tem um trabalho com os pais das crianças, o resultado não é muito eficaz, né? Não. Então eu comecei e tinha outra pessoa já na clínica trabalhando com crianças, então eu comecei a focar mais nos pais, e daí eu comecei a me especializar e a trabalhar mais com o povo adulto nesse momento. Uhum. E até acho que a Miriam Aleix, que está assistindo a gente, ela até perguntou se você trabalha com outras abordagens além Uhum, da TREC, sim. né? Queria saber assim, como é que a TREC surgiu na sua vida, se ela é conhecida aqui no Paraguai, aqui não, aí no Paraguai. Eu tô pensando aqui na sua pergunta anterior. Confesso que eu tive momentos em que eu pensei em psicologia mais da área forense. Uhum. Ah, tive aí um namoro aí com forense, com profiling, com esse tipo de coisa. Comecei a estudar um pouco sobre isso. Achei muito legal, até que acho que foi no último ano, no penúltimo ano da faculdade, eu tive que fazer eu tive uma disciplina vinculada a isso e tive que fazer um estágio no que seria, não sei como fala em português, no Poder Judicial, onde Pode ser? estão. E a gente tinha que fazer tipo trabalho de campo, com entrevistas com vítimas de situações complexas e depois relatar informação e ir nas casas e levantar. E daí eu disse, ixi, isso é mais complicado do que eu achava que era, e principalmente quando as leis nem sempre são cumpridas para quem realmente tem razão, e não talvez para quem tem mais dinheiro. Essas questões de injustiça tocaram muito em mim, e daí eu disse, não, isso não é para mim, eu vou ficar muito frustrada nesse caminho, e acabei focando na clínica. Sobre abordagens, hoje, respondendo a pergunta, eu trabalho sim com outras técnicas ou com outras abordagens, por uma questão simples. Eu acho que uma pessoa que trabalha com psicoterapia baseada em evidências, ou que tem isso como norte, entende que não existe nenhuma abordagem que seja para todos, tá? Então vai depender eu não atendo todas as patologias, eu sei qual é meu limite e qual é a minha área de bom resultado, vamos dizer. A minha área de eficácia, por exemplo, eu não trabalho abuso de substâncias, esse tipo de patologias não está muito dentro do escopo que eu trabalho. Então, uma coisa que eu acho importante é saber com que abordagem a pessoa que está na sua frente vai se beneficiar mais. E nem todo mundo, às vezes, vai se beneficiar da TREC. Isso é uma realidade. As pessoas simplesmente me associam com o TREC e acham que é a única coisa que eu faço por conta do Albert Ellis Institute. Mas aqui, por exemplo, a gente tem
uma formação de um ano inteiro em terapias baseadas em evidência. Então, eu trabalho, por exemplo, se eu atendo pacientes com transtornos da conduta alimentar, eu vou trabalhar com o protocolo de Fairbairn, com CBT-I, não sei como chama, como seria a tradução específica em português, ou vai depender eu trabalho muito TCC Beckiana, quando é o que o paciente precisa. Vai depender um pouco do estilo do paciente e da patologia que estiver na minha frente. Uhum. Só comentando um pouco da tua fala, né? Quando você trouxe a questão da psicologia forense, eu lembrei de uma conversa que eu tive com você há um tempo, e você teve uma atitude, não lembro exatamente o que foi, você teve uma atitude que eu entendi que aquilo era muito justo, né? E aí eu te fiz um elogio, né? Eu falei assim, nossa, porque justiça é um valor para mim também. E falei, caramba, que legal poder trabalhar com alguém que agiu de uma forma muito justa. E eu lembro que você falou assim, que bom, é bom receber um elogio assim, porque para mim isso é uma das coisas mais importantes, né? Então... Eu não tenho muitos valores que guiem a minha vida, mas um deles é a justiça, tentar fazer sempre o que eu acho que é equitativo e justo para todos. Ética é outro comportamento, outro valor que para mim é fundamental. Então, tento colocar, e eu não sei como seria como seria isso em português, mas uma questão de eu não entendo a maldade. Então, por exemplo, eu posso fazer muitas coisas que talvez venham te ferir, algum comentário, alguma coisa. Eu sei que também não é necessariamente o que eu faço, e sim o que o outro entende do que eu faço. Mas o que eu entendo eu não entendo o fato de fazer propositalmente coisas para um dano do outro. Isso está, assim, muito distante de mim. É uma coisa que eu não consigo entender muito. Então, são valores que, de alguma forma, guiam o meu dia a dia. E essa questão também de outras abordagens, né? O quanto que eu já até te chamei uma vez em público de a pessoa mais baseada em evidências, né? Porque, de fato, você tem essa característica, né, de oferecer para o seu paciente o melhor que você acredita, não necessariamente eu tenho que ficar dentro desse referencial teórico se eu tenho evidências de que uma outra abordagem vai gerar um resultado mais eficaz, mais efetivo. E o quanto que essa flexibilidade, eu entendo que ela é possível também pelo quanto que você estuda, o quanto que você busca, o quanto que você está sempre se atualizando. Né? Obrigada. Isso é muito, muito legal. Mas como é que surgiu a Trek em si na tua vida? Boa pergunta. Eu tinha que fazer... A Trek surgiu estudando TCC para o meu TCC. Então, vou resumir a história. Eu tinha que fazer o TCC da universidade. Eu tinha ido num congresso onde eu ouvi pela primeira vez de psico-oncologia. Amei, eu achei que a psicologia da saúde e hospitalar era uma área também que contemplei em algum momento. Então, eu disse, eu vou fazer minha tese na área de final do ano, do TCC. Eu vou fazer focada em trabalho com pacientes oncológicas. Não tinha nada aqui. Eu comecei a pesquisar e os únicos protocolos e guias que tinham eram de TCC, terapia cognitivo-comportamental. Só que eu não tinha visto nada de terapia cognitivo-comportamental na universidade. Então, eu comprei um monte de livros de fora, em inglês, porque era o único que tinha. E comecei a estudar, e quando eu estudava primeiro o marco teórico e depois como era levado isso para a psico-oncologia, eu comecei a dizer, puxa, isso faz muito sentido. Isso é a forma em que eu faria terapia. Daí, então, eu entreguei, fiz o meu TCC, tudo voltado nisso, e eu disse, eu quero estudar mais sobre isso. Então, eu fui para Buenos Aires para fazer uma especialização de um ano na Universidade de Favaloro, que é uma universidade muito prestigiosa na área de saúde, e eu fiz lá uma especialização em TCC, chamava Técnicas Psicoterapêuticas Eficazes, mas era 100% TCC. Nesse caminho, eu conheci o Centro Argentino de Terapia Cognitivo-Comportamental e Terapia Racional Emotiva Comportamental,
que é o centro afiliado ao Albert Ellis Institute, em Nova York, como é a gente. E nesse caminho eu conheci esse centro e eu disse, eu quero aprender, eu vou continuar aprendendo mais sobre TCC. Confesso que eu fui lá mais procurando informação, mais TCC beckiana, que era o que eu estava aprendendo. Daí o curso era certificado pelo Albert Ellis, eu fiz o primary e eu disse, isso faz muito sentido, eu estou gostando disso. Daí comecei a falar com o supervisor, perguntei para ele perguntas que a gente recebe no primary. E como é que eu estudo, como é que eu chego para ser supervisor, a gente sempre recebe essas perguntas. Só que nem todo mundo continua nesse caminho. E quando eu comecei a falar com ele, ele me contava as histórias de viajar, de ministrar cursos, de transmitir ideias, de transmitir um modelo. E quando eu vivi na pele o modelo de supervisão dos treinamentos, o peer counseling, e eu disse, essa é uma forma de aprender muito eficaz. Eu não vi outra forma de aprender assim. Para mim fez muito sentido. Confesso que quem já passou por uma certificação sabe como é ansiogênico, mas como eu aprendi também atrás disso, então eu comecei a começar a estudar mais e chegamos até aqui. Mas foi através do Centro Argentino, e daí eu comecei a trazer ele para cá, para fazer certificações aqui, tudo, mas foi através da minha pós lá, que eu quis aprender mais sobre isso, procurando outras opções, eu cheguei no Centro Argentino. Muito interessante, né? O quanto que a tua visão, acho que desde a época de ensino médio, acho que agora eu posso dizer, né, já tem essa coisa de querer mais, de buscar mais, de não ficar limitado com, de repente, aquilo que te é passado, né? Você tem essa característica de buscar. E entendo quando você fala, né, da questão das práticas supervisionadas do primary, o quanto que elas impactam a gente, né? Mas teve algum ponto específico na track que te chamou a atenção? Eu acho que o primeiro ponto que tem uma coisa importante a dizer. A formação do Centro Argentino não era porque o Albert Ellis Institute, ele tem os requisitos de cada nível, tá? E tem, tipo, os requisitos mínimos que em cada nível a pessoa tem que cumprir, né? Mas não existe nenhum impedimento pelo qual você não possa acrescentar mais informação. E como naquele momento, na Argentina, principalmente ainda, a psicanálise era um modelo prevalente, começar a falar de track do nada era muito complicado, tá? Então, a formação do Instituto Argentino, ela durava mais dias. E incluía o modelo beckiano como introdução e depois passava para track. Então, eu acho que naquele momento, no primary em si, o que mais me impactou foi sim o modelo de treinamento. Foi assim o que eu disse, eu quero mais disso porque eu aprendi demais nesses dias. E falei, eu fiz anos de faculdade, já fiz outras pós e tudo, e nunca alguém, tipo, ao vivo me supervisionou e disse o que eu estava fazendo certo, o que eu estava errando, o que eu tinha que considerar. Então, eu achei isso no mesmo nível de ansiogênico e interessante e prático. Então, foi isso que me motivou a mais. Eu acho que foi... E o que me chamou a atenção foi... Daí eu comprei livros e comecei a estudar mais entre o primary e o avançado. E quando eu comecei, ainda não tendo aquela estrutura ou aquela formação, eu comecei a usar no consultório aquilo que eu tinha aprendido. E eu começava a ver resultados rápidos, resultados eficazes. E eu falei, isso é útil, isso ajuda as pessoas. Então, isso me motivou a querer aprender mais e a ver ver a forma em que os pacientes faziam esse clique de passar de racional a racional na minha frente foi uma coisa que me impactou. Entendi. O quanto que também tem... Você usa muito uma frase para quem faz a certificação, né? É um curso que você aprende e já pode aplicar na segunda-feira, né? No consultório, quanto que ele não é fácil, digamos assim, ele tem uma estrutura muito simples,
né? Mas o quanto que a gente sai, talvez, de um curso de certificação já sabendo o escopo, né, de Uhum. forma de atuação. E o impacto que ele é demandante física e emocionalmente e mentalmente, assim, em todos os aspectos. Então, realmente é tanta coisa mobilizada nesses dias que se você realmente tiver vontade, é verdade isso de que você na segunda-feira pode passar a aplicar. Vai depender de quanto você quiser aprofundar nesse modelo. Uhum. É, eu estou vendo algumas perguntas, eu estou anotando todas aqui para Uhum. quando chegar nos temas a gente ir falando um pouquinho. Mas o povo quer saber. Você aplica track na sua vida, no seu dia a dia? Hoje posso dizer que sim. Hoje é Uhum. um. E o legal, assim, analisando, é que não é tanto uma coisa que eu tenha, tipo, planejado ou que eu diga assim: ah, não, Celeste, peraí, a sua crença está sendo irracional, você precisa questionar o que você está pensando para sentir uma emoção saudável. É uma coisa que eu estou percebendo nos últimos tempos, principalmente nesse tempo de quarentena, que está sendo desafiador para qualquer ser humano do planeta, Sim. como eu estou tendo reações diferentes e tipo situações de desafios ou situações desagradáveis e como no final do dia eu faço, sabe, o resumo do dia e Uhum. puxa, como eu de alguma forma respondi bem a isso, como eu anos atrás eu teria reagido de uma forma totalmente diferente. Então, eu tento ser assim bem um pouco autocompassiva nesse contexto de dizer parabéns, você conseguiu lidar com isso de uma forma mais saudável do que outra. E eu tô percebendo cada vez mais como a Trek está me ajudando a lidar melhor com adversidades. O que eu sempre digo também é que não existe pessoa 100% racional, tá? O Albert Ellis não era e, infelizmente, o diploma de supervisor não vem com certidão de saúde mental, tá? Então, se tivesse, eu seria a primeira a mostrar para todo mundo. Então, claro que tem momentos onde eu perco a cabeça, tem momentos onde eu explodo, tem momentos onde eu choro, onde depende da situação. Eu sou humana, só que o que eu percebo é que eu consigo me afetar pelas situações, mas não a um ponto de ficar disfuncional, de não conseguir, na maioria das situações, eu consigo de alguma forma acabar, de tentar ver alguma solução possível para esse problema, que antes eu ficava mais empantanada nos problemas. Sim. Não sei se você concorda com o que eu vou colocar, né? Mas acho que assim, até o fato da gente levar esse modelo para os nossos pacientes, né? De alguma forma a cada sessão a gente está treinando isso, né? Uhum, Até para a gente conseguir fazer a sessão, evoluir na sessão, né? Questionar a crença dos pacientes, que às vezes são nossas crenças também, uhum. né? Então, acho que, de alguma forma, eu costumo pensar isso, que o quanto que a cada paciente que pisa no meu consultório, eu estou tendo a oportunidade de repensar muitas coisas na minha vida Uhum. também. Então, que Porque bom que... é uma coisa de que se eu para eu questionar as perguntas, as crenças da pessoa que está na minha frente, eu tenho que formular essas perguntas de forma que eu Sim. tente flexibilizá-las. Então, de alguma forma, quer dizer que eu estou fazendo essa análise na minha cabeça. E um dos motivos principais pelos quais as certificações são nesse modelo não é focado somente em que você comece a aplicar as técnicas e alguém aponte os erros. É para que você comece a aplicar a track em você. Se você realmente quer ir por esse caminho de se formar como terapeuta track, aplicar track no seu consultório, você vai ter que começar por aqui. Porque uma das primeiras perguntas que os pacientes fazem é: você já passou por uma coisa assim? O que você fez? O que você faria no meu lugar? Então, não vamos focar em mim, não. Tipo, mostra pra mim que isso que você tá vendendo funciona. Então, pensem, lembram daqueles
vendedores, sei lá, Tupperware ou Electrolux que batiam na porta da casa e vendiam o produto como a maravilha número 1 do planeta, tipo, que se você não comprasse isso, você não iria ser feliz. Então, Sim. é mais ou menos isso o que a gente está propondo, que eu não posso dizer para você, deixe de demandar, deixe de ter uma vida mais leve, uma vida mais preferencial, se eu não fazer o esforço de começar por mim. E porque eu também tenho que saber o quão desafiante isso é, o quão difícil isso é. Então, para também você ser mais tolerante com a pessoa que está na sua frente. Então, Sem é um dúvida, caminho né? para o resto da vida. Sim. E sabendo que nunca vamos chegar a 100% da racionalidade, Uhum. né? Não é nem o O quanto... objetivo. Sim, sim. Mas eu acho que os benefícios que a gente tem, né, ao longo da vida de poder, pelo menos saber que isso existe, como fazer para chegar nessa filosofia de vida preferencial, numa vida mais leve, acho que Uhum. é importante. Eu vou ler aqui o comentário do Eduardo Coelho, que eu achei bem interessante. Ele botou: achei tão natural conhecer a Trek e aplicar na própria rotina, pois não significa que estaremos 100% incorporando todo o conteúdo. Contudo, a filosofia e os exercícios da Trek são recorrentes para mim. Uhum. É um caminho para a vida. Por isso Sim, que o objetivo da Trek não é se sentir melhor. Para se sentir melhor, existem múltiplos caminhos. Uh, o ponto é se desenvolver melhor ao todo, estabelecer uma nova filosofia de vida, uma nova forma de enxergar os desafios, de enxergar os problemas. E uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, eu comecei a atender uma paciente no início do ano, ela chegou com um tag, mas as preocupações principais dela iam em torno de doenças, e principalmente doenças nas filhas, nela. Então, e isso levava a uma série de comportamentos disfuncionais muito importantes. E ela, chegamos à quarentena, quando isso começou, ela já vinha com 1 mês e meio de tratamento, ela começou acho que no início de fevereiro, e foi a primeira pessoa em que eu pensei, ixi, das pessoas que eu estava atendendo no momento, ixi, isso vai ser a gente vai ter um retrocesso com ela, vai ser bem difícil, porque o pior cenário possível do mundo está acontecendo para está ela. acontecendo. Uhum. E ela me disse, que bom que eu comecei terapia no início do ano. Eu não poderia saber que isso ia acontecer, mas se não tivesse feito isso no início do ano, hoje eu não estaria conseguindo lidar com essa situação. E hoje eu me vejo, ela me disse semana retrasada, ela já está no escopo de separação das sessões de 15 em 15, porque ela realmente está muito bem. E ela me disse, sabe que nessa semana meus colegas de trabalho estavam com ansiedade por conta do Covid, daí eu comecei a explicar algumas técnicas, explicar como eles tinham que pensar. Todo mundo me olhou e disse, quem é você? Então, eu fiquei tão feliz de conseguir separar. Inclusive, ela teve uma situação de o marido dela trabalhar com uma pessoa que deu positivo, então eles tiveram que fazer o teste. Daí eu falei: esse é o momento em que a gente vai saber se o tratamento está funcionando ou não. Sim. Que não era para ficar tranquila, e sim conseguir ter uma preocupação saudável. E o fato que ela começou a se enfrentar às adversidades, eu disse: que lindo isso. Eu fiquei tão feliz assim de ver como ela conseguia se enfrentar ao pior cenário do mundo na cabeça dela. Todo, se fosse assim de filme, estava aí. E ela conseguiu lidar com isso de uma forma saudável. Então, o que eu quero dizer é que é isso, é estabelecer uma nova forma de se posicionar na frente das adversidades, porque infelizmente eu pretendo não ter outra pandemia na minha vida, na minha história de vida, mas adversidades sempre vão acontecer. Então, é como eu vou lidar com elas, o diferencial. E é interessante isso, né?
da gente preparar, né, para a diversidade, a gente não tinha noção de que isso ia acontecer e, de fato, alguns pacientes eles também, por a gente sempre trabalhar questões de cenário, né, de aceitação das adversidades, aceitação da vida do mundo como eles são, como eles estão se mostrando. De fato, é claro que não ficou fácil, mas ficou menos difícil, né, É lidar isso com aí. isso tudo e reagir de formas assertivas, reagir de Uhum, formas funcionais para manter a prevenção e, mesmo assim, ficar alerta, uhum. né, preocupado com tudo que está acontecendo, mas seguir a vida. Tem muita gente perguntando aqui sobre certificação, né? E a Ó, outra pergunta que eu pera queria... aí, que aí o Milton tá trazendo uma frase que eu trago sempre nos cursos. Aí, ó, Milton, Ai, o obrigada. meu parou. Que é quem espera uma tempestade e uma chuvinha pouco sofre. Essa é uma das frases do curso, então eu fico super feliz de vocês lembrarem das minhas falas nos cursos. Sinal de que estamos prestando atenção. Que bom, que bom. O que você ia me Mas, perguntar? Desculpa. sim, sim. Não, aqui tem bastante gente Uhum, perguntando sobre certificação, né? uhum, O Márcio já perguntou também se por que a gente não... Se tem certificação em outros estados e não só no Rio. uhum. Daí a pergunta que eu ia fazer era justamente assim, como é que foi a tua formação em TREC, né, Uhum. pelo Instituto, e como é que é esse processo que você faz de divulgação da TREC aqui no Brasil? Perfeito. A certificação, a minha formação eu fiz com o Centro Argentino. Eu fiz o Primary e o Advanced com os supervisores de lá. O Associate, que é o terceiro nível, que requer uma qualificação prévia para depois ter os dias de curso e um ano de supervisão. Tem que ser feito com os supervisores de Nova York. Então, eu fiz a minha qualificação com o supervisor da Argentina, que era com quem estava mais próximo de mim naquele momento. E tinha muita gente em diferentes países com vontade de fazer. Então, esse supervisor da Argentina foi muito, muito legal, porque o Julio, que era o supervisor da Argentina, porque ele está vivo, mas se aposentou agora e passou a supervisão para uma outra pessoa que está trabalhando no centro. Ele juntou um monte de pessoas interessadas e trouxe o pessoal de Nova York para Buenos Aires. Eu fiz lá o Associate, mas o legal é que éramos 12 de 12 países diferentes. Então, foi muito rico. Então, tinha uma pessoa do Panamá, tinha eu do Paraguai, tinha uma pessoa da Argentina, Honduras, Guatemala, Peru. Foi realmente muito, muito rico esse intercâmbio de como as adversidades que cada um encontrava aplicando a TREC no seu país, a influência da cultura. Daí, então, eu fiz o meu um ano de acompanhamento de supervisão, e o curso de supervisão só pode ser feito em Nova York em inglês até agora. Então, eu fui para lá em junho de 2010, agora está fazendo 10 anos. Parabéns! Obrigado. Eu confesso que sempre foi a minha meta essa, mas eu tinha aquela história. Vamos pensar numa pessoa que há 10 anos não tinha nem 30 anos, estamos falando eu tinha 27 no momento. Eu acabava de terminar o Associate, e eu tinha convidado a Christine Doyle, que é a diretora do Instituto, para dar uma conferência aqui no Paraguai sobre transtornos da alimentação. E ela veio abril, maio, uma coisa assim, abril mais ou menos. E ela me disse, e você quando vai fazer o curso de supervisão? Que naquele momento era mais... Não era tão aberto como é hoje, que você, uma vez que você já tem um associate, você pode se inscrever e participar. Era meio assim, era um pouco mais mais convite, mais assim, eram muito poucas pessoas. E você quando é que vai fazer o de supervisão? E eu falei, então, tá nos meus planos, é a minha meta, mas ainda eu acho que falta.
ela foi uma das minhas 3 supervisoras para o Associate, então ela já tinha visto o meu trabalho, vamos dizer, e eu disse para ela, então, tá na minha meta, é o ano que vem, e ela disse, por que o ano que vem? A gente tem daqui 3 meses ou 2 meses o curso, porque eu ainda não estou pronta para um nível de supervisão. Disse quem? Disse eu. Eu falei, ir para lá e fazer. E as práticas eram em inglês. Eu pensava, eu ainda penso como terapeuta em espanhol, então era um desafio que eu não tinha pensado ainda. E eu lembro, como se fosse hoje, onde a gente estava, a gente saiu para jantar. Hoje, meu marido, ela e eu, os 3, e ela olhou para ele e disse: coloca ela em um avião em junho e ela vai para lá. E eu falei, vou não. Tá decidido. Vou não. E ela disse, olhou de novo, tipo, que eu não tava aí. Você sabe que ela vai, né? Coloca ela num avião e ela vai em junho para lá. E eu fui em junho para lá, assim, mas foi meio sem pensar. Confesso que com muita ansiedade. E foi um desafio, porque eu, tipo, não tinha me preparado para isso. Eu tinha feito o associate o ano anterior. E foi, assim, muito corrido, mas sou muito grata por ela ter me puxado, porque provavelmente não teria feito se não fosse assim. E nós também, né? O quanto que eu, pelo menos, te conheci em 2017. Sim. Uhum. Então, você tinha mais ou menos 7 anos, né? Uhum. De expositor. Quanto que... O quanto que... Ok, que é uma trajetória bonita, mas assim, agora conhecendo onde tudo começou, acho que faz muito sentido, né? O teu trabalho é muito consistente, né? A Obrigada. qualidade do que você entrega, o carinho que você conta a tua história, né? Eu acho que é natural que a Cristine tivesse te empurrado mesmo para o aeroporto, para o avião, e que bom, né? Eu acho que a gente só tem a agradecer. E aí, agora que a gente descobriu que você é argentina, mora no Paraguai, como é que você veio parar aqui no Brasil? Então, como é que eu fui para lá? Você tinha me perguntado também a questão das certificações. Sim, sim, sim. Eu já fiz certificações no Paraná, em 2 cidades do Paraná. Eu já fiz certificações em Maceió, Alagoas. Eu já fiz em Campinas, em São Paulo, capital, no Rio, Juiz de Fora, Minas Gerais. Deixa eu ver que eu não estou esquecendo de ninguém. Eu já estou pensando aqui, acho que o Celeste conhece mais o Brasil do que eu, mas tudo bem. Eu já fiz mini cursos em Salvador. Então, certificações a gente pode ter em tudo quanto é canto do Brasil. É só alguém quiser o desafio de alguém querer organizar. Nesse momento, a pessoa que está mais comprometida no Brasil é a Márcia com a Trek RJ, então ela tem uma consistência legal que o danado do Covid tirou da gente, né? Então, eu vi que alguns estão me perguntando quando é que vai ter certificações. Não sei. Quando eu puder sair do Paraguai, quando tiver vacina, quando permitirem aglomerações. A gente tinha uma em maio que obviamente foi cancelada, agora em agosto também, porque aqui não tem previsão de abertura de fronteiras, então é muito complicado. Mas a gente vai voltar a organizar. E, inclusive, é uma questão de pensar, porque nem sempre, às vezes, não é tão complicado viajar quanto parece, né? Então, é uma questão de ver o que compensa mais, se é organizar na minha cidade ou viajar para o Rio ou para onde for para fazer. É uma questão de ver opções. E sobre o que você tinha me perguntado o último? Como é que você entrou aqui para o Brasil? Como é que eu entrei no Brasil? Boa pergunta. Eu teve o Congresso Latino-Americano de TCCs em Buenos Aires em 2012 e eu fui eu dei uma palestra lá de trek com crianças e adolescentes e lá estavam Renato e Marinha Caminha e eles estavam apresentando o TRI. E alguém nos apresentou aí tudo e comecei a falar com ele. Mas você fala português? Falo. E tá, e o que você faz? O que você faz? E aí começamos a falar. Ficou aí, terminou a história. Pra gente conhecer, cada um voltou pra sua casa.
No ano seguinte, em 2013, eu recebo um convite deles para participar do segundo Concriarte em Curitiba. Foi a minha primeira apresentação em português. Então ele me disse, eu quero que você apresente o que você apresentou lá e que venha para cá. E eu falei, tá, tudo bem, ótimo, tranquilo. Um tema que eu estou muito acostumada a falar. Só que eu nunca pensei, você vai apresentar em outro idioma que não é o seu. Daí, então, quando começou, tipo, umas 2 semanas antes que eu comecei a traduzir os slides, eu disse, onde eu me meti? Para que eu fui fazer isso? Viajei para Curitiba, confesso que com uma ansiedade terrível. Não falava português na forma que eu falo hoje. Eu não tinha vocabulário técnico, eu tinha um português muito de rua, assim, de aprender. Eu nunca estudei português, então era bem assim. Eu lembro que, para mim, se eu for comparar com o que eu posso fazer hoje, eu acho que foi bem ruim. Por conta de que eu não tinha um domínio muito legal da língua. E o legal é que, como eu falei, de uma coisa que para muita gente era desconhecida, isso foi um efeito multiplicador. Então, outras pessoas começaram a me contatar. Uma das pessoas, assim, eles são referência, o Concriarte, né? E depois a Marilda Lippe, ela me convidou para o congresso de estresse em Campinas e para dar uma certificação. A primeira certificação que eu fiz no Brasil foi no IPCS, porque eles, de Campinas, até esse momento, isso foi em 2014. Um ano depois de eu ter essa palestra, eu conheci a Marilda num congresso no Brasil e ela, na verdade, entrou em contato com Nova York para trazer o pessoal de lá. E o pessoal de lá foi a Cristina que veio e disse, não, mas a segunda supervisora vai ser a Celeste porque é a única que fala português. E daí, então, eu fiz a minha primeira certificação no Brasil em 2014 e daí, justamente foi isso. Foi um efeito multiplicador e eu tô quase mais lá do que aqui, mas foi assim. Foi meio cara dura mesmo, assim, de começar assim. Hoje, se eu for fazer eu não sei se eu faria novamente dessa forma. Talvez eu teria estudado um pouco mais a língua, mas eu acho que aí outra vez entra um pouco a track de aceitação incondicional, não é sua língua, você faz o melhor que você pode. Eu acho que sempre é melhor tentar fazer em portunhol do que fazer em espanhol, o povo vai entender melhor, e foi assim. Enquanto você está falando, a Estela falou que conheceu você em 2013. A Célia colocou também que está com você desde o início. A Célia foi parte dessa primeira certificação em 2014 no IPCS. Gente, muito, muito legal. É muita história, né? São muita coisa. São poucos anos se a gente for focar, assim, tipo... não estamos falando de, sei lá, 20 anos, 15 anos disso, mas tudo correu muito rápido, porque quando eu virei supervisora e eu via o que os outros supervisores faziam, eu confesso que eu dizia, puxa, eu quero ser como eles, eu quero recorrer ao mundo, eu quero viajar, eu quero fazer. E eu comecei a ter convites e foi assim, tipo, vai ser uma coisa gradual, eu vou ir um ano aqui, depois o ano que vem eu vou ir aqui, e assim. E foi uma coisa assim, de um ano para o outro eu comecei a ter assim um monte de convites e o legal, eu acho, é que sempre era de pessoas que me viram talvez em algum congresso ou fizeram alguma certificação e queriam que eu fosse para lá. Então elas eram um efeito multiplicador e eu fico muito grata com isso das oportunidades. Confesso que só quem está nesse ritmo pode saber como é, porque eu também era das que pensava, ai, como é legal viver viajando, viver conhecendo o mundo. Não é tão glamour assim como parece. É realmente cansado, mas eu prometi uma coisa. Quando teve o final do ano passado, eu disse, Deus, me dá um pouquinho de descanso, de respiro, preciso ficar um pouquinho mais em casa, me ajuda a encontrar alguma forma
se eu trabalhar mais aqui e não viajar tanto, nunca mais vou reclamar. Porque nunca mais eu reclamo. Já Eu deu, quero já posso viajar todo viajar de mês. novo. Acabou a cota de ficar em casa, né? Aham. A, a Tayla acabou de perguntar, né? Como é que você consegue organizar a agenda de atendimento com tantas viagens? Boa pergunta. Duas coisas. Geralmente, quando eu viajava, eu viajo geralmente de quarta a sábado ou de quinta a sábado, dependendo do destino. Então, Uhum. eu não atendia de segunda a sexta. Porque quem já participou de uma certificação sabe que não dá muito isso de tá, agora eu vou ter um recesso, eu vou ou atendo à noite depois do curso, você sai acabado. Então não dá para pensar em atender depois disso. Então, normalmente eu marcava pacientes só segunda e terça, que são os dias que eu estou mais no Paraguai com certeza. É raro eu não estar aqui segunda e terça. Então, eu atendia poucos pacientes colocados nesses dias, assim, casos mais específicos. Agora que eu já estava sentindo um pouquinho de saudade disso. Eu inclusive, tinha falado com a minha assistente no final do ano de que eu queria reorganizar a agenda de forma de eu atender um pouquinho mais. Daí veio a pandemia e eu, obviamente, abri a agenda e eu estou atendendo quase todos os dias, mas vamos ver como reorganizamos quando as coisas voltarem ao novo normal, né? Sim. E aí, falando já de agenda, né? Uma Uhum. dúvida que as pessoas têm, assim, você atende pacientes brasileiros, né? Atendo vários. E, e, e você acha que a TREC ela é indicada assim, para a população brasileira? Não sei se para bem ou para ruim, vocês têm as mesmas crenças irracionais que o povo do México, do Paraguai e da Argentina, tá? Então, a gente compartilha isso. Então, é muito. Eu estou vendo bons resultados. Eu acho que. E o legal é que esses pacientes encaminham outros. Então, eu acho que eles estão vendo também resultados. E. Sim, eu atendo online e já não por conta do Covid, eu venho atendendo pacientes online há um bom tempo, há vários anos. E eu vejo que talvez no início possa ser um pouco diferente, um pouco desconfortável isso de apresentar o pior cenário possível, porém, quando eles se preparam para a tempestade, realmente conseguem lidar melhor com as adversidades e eles estão se beneficiando tanto quanto os outros. Que bom. Bom saber, porque quando eu comecei, né, a trazer a TREC para o meu consultório, era uma coisa que passava muito na minha cabeça, né? Uhum, Caramba, se esse negócio é tão legal, por que, que a coisa ainda não aconteceu aqui, né? uhum. Então, era uma dúvida que eu tinha e, de fato, eu compartilho com você, né, da questão dos resultados rápidos, né, do quanto que é possível a gente trabalhar track aqui no Brasil. Acho Porque, de que a fato, gente a fala TREC, ela é uma terapia culturalmente adaptável. uhum, Então, eu acho que se você tiver isso na cabeça, isso como um norte, você vai conseguir aplicar essas considerações. Você só precisa entender, por exemplo, sei lá, eu estou atendendo algumas pessoas do México agora. Então, eu tenho algumas palavras que eu preciso entender para trazer para terapia. Então, a gente fala espanhol, mas é um espanhol muito diferente. Então, o que eu tento é saber, por exemplo, o Brasil é tão grande que é muito diferente o que uma pessoa do Paraná pensa do que uma pessoa do Nordeste, enquanto há valores, a forma de falar e tudo. Então, o que eu tento é aprender um pouco do background dessa pessoa, cultura, religião, valores e trazer isso para a terapia como um recurso para te entender melhor. Então, considerar esses pontos vai ser muito importante. ótimo. A gente está falando de certificação, mas teve uma. Na verdade, foi um comentário, né, do Roger, e ele perguntou se não existiria a possibilidade de fazer um curso online como se fosse uma pré-certificação.
Uhum. Não sei se é possível, se a gente pode Hoje, pensar nisso. até hoje, o Instituto não tem manuais de treinamento online. Era uma coisa que estava sendo cogitada desde o ano passado. Até agora não, inclusive nesse contexto, não foi aprovado porque ainda não estamos encontrando uma forma que consigamos realmente fazer esse diferencial que são as práticas supervisionadas de forma online. Mas o que temos bastante são cursos de introdução, de formação, de técnicas, de recursos. Estão tendo vários cursos online voltados para isso. Seria questão de... Só que a maioria deles são em inglês ou em espanhol. Então, seria uma questão da gente organizar para fazer no Brasil. Eu já fiz alguns cursinhos, assim, workshops de um dia, coisa curta, mas a gente poderia, por que não, pensar em fazer alguma coisa mais assim voltada a técnicas, a recursos para realmente introduzir a pessoa na prática da trek. Sim. Eu acho bem interessante, assim, depois que a gente foi pro Instagram como Trek RJ, muita gente entra em contato realmente pelo direct, perguntando, né, se tem curso online, né, os próprios workshops que a gente já fez aqui no Rio, né, se não teria possibilidade de fazer alguma coisa online. Eu acho que é uma coisa que vale ficar no nosso radar para a gente pensar. Eu acho que as pessoas talvez sejam beneficiadas, né, já que agora a gente não está nem podendo fazer a certificação, né, é uma forma realmente Aproveitar. de... Sim, Esse é o acho que momento de é... oportunidades, então vamos ver. Obrigada pela Uhum. dica, Roger. Eu acho que pode nascer frutos aí. E enquanto isso, voltando para a certificação, Uhum. a Andrea perguntou, na verdade ela pediu para você explicar um pouquinho a diferença do Primary e do Advanced e qual que é a importância de não parar no Primary, né? De dar esse outro passo. Tá. Primeiro ponto. Primary, já vendo, é o primário, é básico, é introdutório. Então, eu acho de rir quando eu vejo pessoas que fazem o primary que colocam, tipo, eu sou especialista em trek. Eu não sei nem se eu sou especialista em trek. Então, é pensar que porque você, sei lá, lê um livro, você já domina aquilo. Então, no primary, você vê, como eu sempre digo no último dia do curso, tipo, eu abri a porta do mundo trek para vocês entrarem e verem, tipo, o que é isso? Tô gostando ou não tô gostando, você pode pular fora, mas se você gostou do que você viu, fez sentido para você, isso aí só começou. Então, é para aprender muito, estudar muito mais. Então, no primary, a gente vê os princípios básicos da teoria, a forma em que a gente conceitualiza os casos, a gente faz, a forma em que a gente faz diagnóstico e as técnicas principais, mas de uma forma mais transversal. No Advanced, a gente vê como descer isso para os problemas mais prevalentes. Então, como eu aplico TREC para depressão, como eu aplico TREC para ansiedade, como eu aplico TREC para raiva e agressividade, como eu faço como é o processo da sessão, desde a primeira sessão até a alta do paciente. Então, sessão por sessão. Como eu planejo, como eu faço o planejamento terapêutico, como eu trabalho a aceitação incondicional com o paciente, que é um aspecto muito importante e nem sempre fácil. Então, é a forma em que você começa a entender mais como adaptar ou que considerações ter para diferentes tipos de pacientes. E o outro ponto importante é que você tem mais sessões supervisionadas, o que perfecciona de alguma forma o seu domínio das técnicas, tá? Sim. Eu estou olhando aqui o horário, né? A gente tem mais 5 minutinhos. Ok, antes do Instagram andar a gente ir embora. Sim, sim. E eu queria te perguntar, assim, acho que até o tema do nosso encontro, assim, né? Você diria que a Trek impactou a tua vida de alguma forma? Significativamente. Em vários planos. No plano pessoal, eu era uma pessoa muito mais rígida, autocrítica, perfeccionista,
a autocompaixão não era uma palavra que entrava em mim, me perdoar era uma palavra que não entrava muito em mim, eu era de muito auto-chicote quando as coisas não saíam da forma em que eu achava que deveriam ser. Então, me ajudou a viver a vida mais leve, a entender que eu nunca vou ser uma pessoa conformista, porém eu faço o melhor que eu posso dadas as condições, o dia e a forma e a situação. E eu corro muito atrás e eu tento fazer o meu melhor, nem sempre é o suficiente para a situação ou para o outro. Me ajudou a ter um melhor relacionamento com os outros, porque quando eu começo a entender isso, eu começo a entender que os outros também são pessoas que nem sempre vão ser perfeitos, então eu coloco numa balança de, tá, você tem esses defeitos, mas você tem tudo isso legal, então eu prefiro continuar perto de você, porque isso é legal para mim. E também dizer, não, você tem isso legal, mas tem tudo isso outro que não bate muito comigo, então eu prefiro pular fora. Então, e com total tranquilidade nessa eleição de vida. Eu acho que me ajudou a estabelecer metas e de alguma forma, correr atrás dessas metas de uma forma mais saudável, que eu acho que é o ponto mais importante. Impactou a minha vida no plano profissional, porque quando eu pensava eu queria supervisora, eu queria ministrar cursos, eu queria treinar outras pessoas, eu nunca pensei que duas coisas aconteceriam, que eu iria para os lugares onde eu fui, sei lá, se você dissesse, vinha a Celeste do futuro e dizia, você iria dar uma conferência na Romênia, não estava nos meus planos, não estava no meu mapa. Então, ou no Havaí, coisas assim, tipo, não estavam no meu mapa. Interior do Equador, quando a pessoa de lá, meu nome é Giovanni, eu moro em Ambato. Antes de responder, eu tive que ir para o Google, onde fica Ambato, que país que isso é. Então, lugares e pessoas que não estavam no meu mapa, nem no meu projeto de vida inicial, e que eu nunca imaginei, e eu acho que isso é muito importante. Eu faço o melhor que eu posso, nem sempre todo mundo vai gostar, é o que eu sei fazer, mas não sei como explicar isso. Receber o carinho das pessoas da forma em que eu recebo por fazer o meu trabalho, coisa que tipo, eu sou paga para fazer, e eu corro atrás disso, mas receber assim um nível de carinho que às vezes eu digo, puxa, eu posso de alguma forma impactar dessa forma em outras pessoas, assim, não sei como explicar, mas é uma coisa muito surreal. E que eu acho que a Trek me abriu esse caminho de divulgar alguma coisa que talvez na América Latina não é tão conhecida e que eu gosto de fazer. Então, eu sou uma agradecida por isso. Só uma correção pequena na sua fala. Não acho que isso seja surreal. Eu acho que isso seja a mais pura realidade. Né? Eu acho que se a gente está aqui, um monte de fã seu, um monte de fã da Trek, através de você, né? Eu acho que é porque isso é muito real. E eu sou uma apaixonada, todo mundo sabe. E eu sei o quanto que a gente conversa, às vezes, nos bastidores, eu sei o quanto que você vive isso tudo que você fala, né? O quanto que você é essa pessoa que a gente está vendo aqui. Então, obrigada. A gente tem um minuto. Obrigada a todo mundo, né, que está aqui com a gente. E, gestão de tempo é uma habilidade do terapeuta Trek. Então, tem que ser. Então, eu queria te dar 57 segundos, se você quiser colocar mais alguma coisa. Só agradecer, porque você é uma pessoa que confia em mim, confia no que eu faço, me dá o espaço e a abertura para transmitir o que eu faço. E é a primeira vez que eu me encontro num espaço falando de mim. Quem já fez curso comigo ou já fez terapia comigo sabe que eu sou muito aberta a fazer autorrevelações. Eu não tenho um problema com isso. Tá piscando aqui. Tá, mas agradecendo o espaço para que eu possa compartilhar um pouquinho do que eu sou e do que eu faço. E que espero que vocês ainda gostem, conhecendo os bastidores, que vocês continuem gostando da história. Obrigada. Obrigada a todo mundo. E eu acho que a gente vai ter que encerrar. Encerrar e a gente se vê